Conversas internas e afirmações. Saiba a importância de vigiar as conversas internas e saiba também como formular perguntas para fazer afirmações. Adam Sobrinho explica claramente no vídeo a seguir, dentro dos ensinamentos de Neville Goddard. O tema é: o mundo é movido por perguntas ou é movido por respostas? Se o mundo é movido por perguntas ou respostas, o que esse título tem a ver com um dos ensinamentos de Neville Goddard, onde ele fala sobre as conversas internas, né? Eu quero que vocês entendam isso, e eu vou começar falando do Neville Goddard, e logo em seguida eu vou falar sobre essas perguntas, que para a maioria é conhecido como afirmações, né? É conhecido como afirmações. E hoje vocês vão entender muitas coisas que acontecem com vocês, e a nossa conversa interna, a maioria delas é feita por perguntas. Por isso, existe um ditado muito antigo que diz: o mundo é movido por perguntas e não por respostas. Então hoje vocês vão entender o que tem a ver esse tema. O que tem a ver, se o mundo é movido por perguntas ou respostas, com os ensinamentos de Neville Goddard, onde ele diz sobre a conversa interna. As perguntas e respostas. Porém, antes, nós vamos falar sobre essa dieta mental que nós precisamos fazer. Então, Neville Goddard, ele diz aqui no dos ensinamentos dele: conversar consigo mesmo é um hábito que todos nós temos. Nós poderíamos parar até de falar para nós mesmos do que poderia parar de comer ou beber. Tudo o que podemos fazer é controlar a natureza e a direção dessas conversas interiores. A maioria de nós desconhece totalmente o fato de que nossas conversas interiores são as causas das circunstâncias da nossa vida. E essa conversa interior, como que ela acontece? Eu vou explicar muito isso para vocês logo em seguida, porque isso acontecia comigo. Olha só, ele diz assim: dizemos-nos que, como um homem pensa em seu coração, ele também é. Mas sabemos que o pensamento do homem segue trilhos estabelecidos em suas próprias conversas interiores. Para virar os trilhos aos quais eles estão amarrados na direção em que ele deve adiar sua antiga conversa, que é chamada na Bíblia do velho, e ser renovada no espírito de mente, ou seja, morrer para o velho e renascer para o novo. E aí ele fala: a fala é a imagem da mente. Portanto, para mudar de ideia, ele deve primeiro mudar o seu discurso interno. Por fala, entende-se as conversas mentais que levamos conosco. O mundo é um círculo mágico de infinitas transformações mentais possíveis, pois há um número infinito de conversas mentais possíveis. Quando o homem descobre o poder criativo da conversação interior, ele perceberá a sua função e a sua missão nesta vida. Então ele pode agir com um propósito. Sem esse conhecimento, ele age inconscientemente. Tudo é uma manifestação das conversas mentais, que acontece em nós sem que tenhamos consciência delas. Mas como seres civilizados, devemos nos conscientizar dessas conversas e agir com um propósito. Quero que vocês entendam isso aqui, que nós vamos chegar na parte das perguntas e respostas. Agora, como controlar essa conversa interna que nos machuca e machuca muito? Olha o que ele diz aqui. As conversas mentais ou internas de um homem atraem a sua vida. Enquanto não houver mudança na sua fala interior, a história pessoal do homem permanece a mesma. Tenta mudar o mundo antes de mudar nossas conversas interior, e é lutar contra a própria natureza das coisas. O homem pode dar voltas e voltas ao mesmo círculo de decepções e infortúnios, não os vendo como é causado por sua própria conversa interior negativa, mas como causado para os outros. Isso pode parecer um exagero, mas é uma questão de que se presta à pesquisa e à experimentação. A fórmula que o químico ilustra
não é a mais certamente demonstrado do que a forma dessa ciência pela qual as palavras são revestidas de realidade objetiva. Então, até aqui vocês entenderam, eu quero explicar um pouquinho, mas vou voltar nas perguntas antes de explicar para vocês. O que acontece aqui? O que o Neville quer dizer nessa conversa interna? As nossas conversas internas, elas são a maioria de perguntas. E as afirmações são perguntas. Então, o que é afirmações? São perguntas que convencem a nossa mente de que já vivemos numa realidade. E só para vocês terem uma ideia, segundo os maiores especialistas, as afirmações são a chave que desbloqueia o segredo. Então, todo mundo já sabe o que é uma afirmação, né? Afirmação, quando você afirma uma coisa, eu sou próximo, eu sou isso, ou seja, afirmação significa algo que seja verdadeiro na sua vida, ou na vida de alguém. Então, por exemplo, vários exemplos aí que eu vejo as pessoas falando isso, colocando no áudio, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou feliz. Isso são afirmações. Mas, só para vocês entenderem, a maioria das pessoas, né, ou de todos nós, não acredita nas próprias afirmações. Por que vocês não acreditam? E aí entra a conversa interna do Neville. Porque a gente está tentando convencer a mente de alguma coisa que nem nós conseguimos acreditar. Por quê? Porque nós estamos presos na realidade. Então, o que você precisa fazer é negar essa realidade. Mas eu vou chegar lá na explicação bem certinha do jeito que eu preparei para vocês, tá? Então, ele diz aqui, ó, as pessoas já perceberam, né, que as afirmações nem sempre convencem. Por quê? Porque a voz interior, a conversa interna, não quer acreditar, porque não quer fugir da realidade. Então, afirmações positivas é isso que acabamos de falar. Eu sou próximo, eu sou feliz, eu sou saudável. Porém, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está com alguma enfermidade e ela começa a falar para ela, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, mas a conversa interna está dizendo, mentira, você está doente, se você é saudável, para de tomar o remédio, por que você está tomando esse remédio? Nem você está acreditando, para de ficar repetindo como papagaio. E aí eu entro naquele ditado que eu disse, que falar até papagaio fala, eu quero ver, periquito escrever. Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O exemplo mais claro que tem. Vocês vão fazer agora uma afirmação. As afirmações, como eu já falei, nem sempre funcionam, porque nem sempre você acredita nas afirmações que está fazendo. E aí entra a conversinha interna. As afirmações é quando você faz perguntas. E as perguntas, ela convence o cérebro a buscar a resposta. Eu vou dar um exemplo. Quando você vê propagandas de marketing, e é uma das estratégias que as pessoas de marketing usam muito, é colocar pontos de interrogação. Se você for em shopping, em alguns lugares que você vê uma propaganda, um cartaz, um banner com um ponto de interrogação, você olha um outdoor que tem um ponto de interrogação, quando você olha aquilo, o seu cérebro tende a buscar uma resposta. Instantaneamente ele tenta buscar uma resposta para você. E ele vai achar a resposta. Por isso, as afirmações são tão poderosas. Gente, hoje eu entendo tudo que acontecia comigo quando eu fazia afirmações inconscientemente. Quando você faz inconsciente, você entra na conversa interna, na conversa negativa, porque eu só fazia perguntas negativas para mim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, eu fazia perguntas negativas para mim. Eu falava, por exemplo, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo, gente? Por quê? Nossa, eu falava com a minha mulher, ainda reforçava. E a gente falava um para o outro, ela falava, é mesmo, né? Por que isso está acontecendo com a gente? Por que a gente está ficando desse jeito? Por que o dinheiro não entra? A gente falava isso. E o dinheiro nunca entrava. E eu fazia as afirmações. Depois que eu entendi, porque ver o que é afirmações, mas se você não entender o que é afirmações, também não vai adiantar nada. Então, eu quero fazer um exercício bem simples com todos vocês agora. Eu quero que vocês fechem os olhos. Todos vocês fechem os olhos. Aí, se tiverem com os olhos fechados agora, pergunte para você. Pergunte nesse momento para você. Por que o céu é azul? Faça essa pergunta mentalmente. Repita ela. Por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Mantenha os olhos fechados. Por que o céu é azul? Por que
que o céu é tão azulado? Comece a perguntar isso e veja que a sua mente rapidinho dá um jeito de buscar uma imagem ou uma cena, uma situação de um céu azulado. Mantenha os olhos fechados e pergunta para você, por que o céu é azul? Faz essa pergunta várias vezes e veja como o seu cérebro dá um jeito de achar uma imagem do céu azulado para te mostrar. Eu demorei muito para entender isso. Isso é a chave do segredo. Agora pode abrir os olhos. Quem conseguiu, quando fez a pergunta, quem conseguiu buscar uma imagem de céu azul? Quem conseguiu, pelo menos, buscar uma situação parecida com o céu azulado? Foi um exercício bem rápido, é só para vocês entenderem que eu quero explicar onde eu pecava e onde eu não quero que vocês pecam. Tá vendo como você buscou a imagem? Por quê? Porque o seu subconsciente, ele foi encontrar a resposta para você. E por que vocês viram? Porque vocês fizeram a pergunta. Se você fechar os olhos e ficar fazendo afirmações, o céu é azul, o mar é calmo, o céu é azul, o céu é azul. Dificilmente você vai encontrar. Agora, quando você faz resposta, o cérebro, tudo que tem ponto de interrogação, o cérebro entende como desafio. E ele quer vencer o desafio, ele quer buscar. Cara, é muito louco isso. Eu quero dividir isso com vocês, porque foi uma das coisas mais importantes que eu entendi. E aí, por que isso tem a ver com a conversa interna? Porque essa conversa interna, quando, por exemplo, você toma um prejuízo, como já aconteceu comigo, eu já falei isso para vocês em outras lives, eu ficava me perguntando assim, por que só aparece esse tipo de gente na minha vida? O que eu estou fazendo? Por que aparece esse cara, essas pessoas pilantras? Gente, de tanto eu perguntar isso, foi 1, 2, 3, 4 golpes, quase seguidos. Então, vocês entenderam a importância das afirmações? Eu ficava perguntando, quando aconteceu a primeira vez, eu enchi minha cabeça de por quê? Por quê? Eu falava com a minha mulher, por que aconteceu isso? Por que será que é eu que estou traindo? Por que só aparece esse tipo de gente na minha vida? Olha a declaração que eu fiz, a afirmação. E foram 4 golpes, assim, de tomar tudo que tem, de tomar tudo, dinheiro, tudo, e ficar sem nada. Então, essa conversa interna que acontecia com a gente tem tudo a ver, porque toda conversa interna negativa, ela vem no intuito de perguntas, mas é muito. Inclusive, eu gravei um áudio de afirmações, ele está disponível no nosso canal, gratuito, olhar as explicações do segredo, quando lançou o filme bombou, e aí claro que com o filme apareceu um monte de gente querendo vender material, querendo vender ensinamento, muita gente boa, Bob Proctor, Greg Braden, mas também apareceu muita gente que estava vendendo sonho, vendendo ilusão, né? Porque nem ele entendia o segredo, a lei da atração, e estava vendendo e-book, vendendo CD, e um monte de gente comprando. Quando você começava a ler, que acabava no finalzinho, tinha lá, compre o livro tal para você entender melhor, compre outro CD, e as pessoas gastavam dinheiro, eu também gastei dinheiro já com isso, porque bombou muito quando teve o lançamento do filme O Segredo, né? Então, quando eu fui entender o poder das afirmações, que são perguntas, tudo que tem interrogação para o cérebro, ele entende como um desafio e ele quer buscar a resposta. Então é muito mais fácil, por exemplo, você está precisando de dinheiro, você vai lá e faz afirmações. Por que o dinheiro chega tão fácil na minha vida? Por exemplo, se você trabalha com vendas, né? Por que a cada dia que passa tem tanto cliente, eu não estou conseguindo atender? Por quê? Por que tem tanto cliente assim? Se você fizer essas afirmações, você está perguntando e o seu cérebro está entendendo. Bom, então vocês entenderam. Agora, começa a fazer afirmações para você. E quando você estiver numa situação que não seja agradável para você, aí você revisa, porque a conversa interna, ela tem muito a ver, porque eu já falei. Quando é coisa negativa, ela vem sempre como pergunta. Por que isso acontece comigo, gente? Não. Por que eu só ando sem dinheiro? Por que eu só vivo sem dinheiro? O seu cérebro vai dizer o quê? Vai procurar a resposta e vai fazer com que você anda sem dinheiro. Você está desafiando o seu próprio cérebro. Agora, é mais fácil você fazer as afirmações. Então, ao invés de você dizer, por exemplo, eu sou rico, você diz, por que eu sou tão rico? Por quê?
Entende? É isso que você precisa fazer. Mas você precisa se convencer. Então você precisa lembrar, e aqui ele fala, quando você faz afirmações, ó, por que sou tão rico? O que o cérebro está fazendo agora? Faça essa formação para você agora. Coloca aí na sua mente, por que eu sou tão rico? E olha como o seu cérebro vai começar a procurar a resposta. Lembra, gente, é a lei é a lei universal. Do jeito que você semear, assim você colherá. Só que a maioria das pessoas, inconscientemente, está fazendo perguntas péssimas. Inconscientemente, vocês estão fazendo perguntas péssimas para vocês, né? Tem pessoas que por que eu sou perdedor? Por que eu não faço nada certo? Por que eu estou tão sozinho? Por que eu não tenho dinheiro suficiente? Então você adivinha, o que vocês vão colher quando faz isso? Você está semeando quando você faz uma pergunta. Esta é a lei da semeadura. Cada pergunta que você faz, você está semeando. Só isso que você precisa fazer. Então, o que você precisa entender é isso. Se vocês afirmarem, e tenho certeza que a maioria de vocês, eu quero que vocês falem para mim, mas sejam honestas, digam para mim, quantas vezes você já falou isso? Por que eu nunca tenho dinheiro para pagar minhas coisas? Quantas vezes você já falou isso para você? Fala para mim se você nunca falou, nossa, por que tudo que eu faço está errado, gente? Por quê? Quantas vezes você falou isso para você? Eu já fiz. E de vez em quando, eu estou sendo muito honesto, de vez em quando, vem alguma coisa, quando eu percebo, eu corto, vou para os meus exercícios, vou ouvir os meus áudios, que eu disponibilizo gratuito para vocês, né? Então é isso que eu quero que vocês me falem. Quantas vezes vocês fizeram afirmações negativas para vocês? Eu também já fiz. E o pior, olha só, aqui em casa nós fazíamos em dupla. Eu falava assim, Pamela, por favor, por que a gente está fazendo as coisas e não dá certo? Ela falava, é mesmo, né? Por que se você tem tanto talento? Porque olha o que a gente falava juntos. A gente comia a mente nossa e a mente um do outro falando isso. Então você pode fazer. E você pode adquirir todas as coisas. Agora, o que você precisa fazer é simples. Você olha para o espelho, assim, sabe? Olha bem para o seu corpo e diga, por que eu perco peso tão fácil? Por que eu estou perdendo peso tão rapidamente? Né? Você pode olhar e dizer, por que eu sou tão bonita ou bonito? Por que eu sou tão encantador ou encantador? Você precisa fazer isso para você começar a entender essas afirmações. Se você fizer em voz alta, ela tem um resultado fantástico, mas fantástico. E aqui tem um trecho dizendo assim, ó, afirmações são um método incrível e poderoso, que, olha só, que desde 1997 foi apresentado para mudar a vida das pessoas. O método da formação é simples, basta fazer pergunta. Agora, você pode também criar as afirmações. Então, como que você pode criar as afirmações, gente? A primeira coisa que você quer criar para mudar a sua vida, você diz assim, ó, pergunta para você primeiro, o que eu quero? Pergunta aí para você agora, o que você quer? Né? Talvez você fica pensando, gente, o que eu quero? O que eu quero? Então pergunta, dentro da sua mente, o que você quer? Você precisa fazer as afirmações. Então você pode imaginar qualquer coisa que você queira, difícil de acontecer, e aí você começa então fazendo perguntas que pressupõem aquilo que você quer como se já fosse verdade. Tá? Então existem duas diferenças que as pessoas ainda não explicaram e que eu quero explicar hoje. Você não deve fazer afirmações no futuro, porque senão você não está colocando no seu cérebro que isso é verdade. Agora, olha que coisa interessante, gente. Quando você criar, então você já fez, você pega o que você quer, né? Que é emagrecer, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma pergunta no presente do futuro, e não lá no futuro. Porque é aí que as pessoas pecavam e não ensinaram as afirmações para você trabalhar o seu subconsciente. Por quê? Gente, o universo é infinito. As possibilidades são infinitas. Então, como que ela faria uma pergunta? Porque aonde que eu falo que as pessoas não explicavam sobre afirmações? A maioria falava assim, por que eu sou magra?
por que eu sou magra? Você está falando isso, mas você está se olhando no espelho. Então, não é muito mais fácil você fazer uma formação, como eu expliquei, você vai dizer por que eu estou emagrecendo ou estou eliminando, não diga perder, porque tudo que perde a gente acha. Por que eu estou emagrecendo? Todo dia eu emagreço um pouco. Por que eu perco peso tão fácil? E aí você está dizendo, eu perco e não perderei? Eu estou eliminando e não eliminarei? É isso que você precisa cuidar se a sua pergunta não é uma pergunta eliminarei. O seu subconsciente vai sempre deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã. E sabe o que vai acontecer? Vocês lembram quando eu era pequeno, a gente ia nos botecos, nos bar, e estava escrito assim, fiado só amanhã. Olha a importância de você não falar no futuro. Todo dia que você ia lá era amanhã, e nunca o cara vendia fiado para ninguém. É a mesma coisa acontece quando você faz afirmações no sentido do futuro. Por quê? Você, vai emagrecer? Não, você já é magra. Então você pergunta, por que você está perdendo peso? Por que eu perco peso todo dia tão fácil? Porque a cada dia que passa eu estou mais e mais magra. Por quê? Porque o universo, ele não tem limites para te dar. O nosso subconsciente não tem limite. Afinal de contas, qual é a identidade de Deus? É a consciência de ser. Então, vamos lá. Identificar o que você quer. Segundo, formar uma pergunta que pressupõe que o que você quer já é verdade. Por isso, ela tem que ser no presente, no futuro, e não no futuro. No presente, então, por que eu emagreço todos os dias? Então, vocês entenderam? Quando você fizer essas formações, passo 1, escolha e busque o que você quer. 2, forme uma pergunta relacionada que pressupõe que o que você quer aí já é verdade. Tá? Olha só, a vida ela é um reflexo de suposições inconscientes que você faz sobre a vida, né? E o seu relacionamento com ela. Então, se você pudesse encontrar um mecanismo que pudesse gravar suas sementes de pensamento subconscientes, reproduzi-la de volta para você mesmo, elas poderiam soar como isso, por exemplo. Por que eu estou tão quebrado? Vamos falar a verdade. Se você conseguisse encontrar a semente. Por que eu não tenho o suficiente? Por que eu não tenho mais sucesso? E aí por diante. Então, vocês entenderam isso? Por isso, o método das afirmações, quando você começar a fazer, é mudar a qualidade de comunicação com o seu mundo, dentro de você mesmo. Se você muda essa qualidade com o mundo dentro de você, você muda o mundo fora. É simples. Olha só, então volta ao contrário. Por que eu sou tão feliz, saudável e rico? Por quê? Você repete. Entende? Então, o ponto de afirmações, a tendência, quando você faz o ponto de afirmação, não está em encontrar a resposta, mas em fazer melhores perguntas. É isso que você precisa entender. Fazer melhores perguntas. Quando você faz perguntas melhores, a sua mente ela começa a focalizar automaticamente nessas coisas. E você provavelmente, às vezes você nunca falou isso antes. Então, quando você fizer isso, o resultado vai surpreender você. Começa, então, a entender que o ponto da formação não está em encontrar a resposta. Você fala, como assim? Não está, gente. Ele está nas melhores perguntas, na maneira de fazer. Então, quando você faz uma pergunta melhor, a sua mente ela vai focalizar automaticamente as coisas que você provavelmente nunca falou antes, ou nunca focou. Você vai começar a falar, gente, eu estou tão focado nisso. Quando você fizer isso, você vai ver os resultados surpreender você. É isso. Dá para você fazer isso aqui. Um exemplo, as pessoas, eles colocaram aqui. Quando você quer procurar, por exemplo, um restaurante ou um lugar, você vai lá no Google e coloca restaurante, né? E coloca a cidade que você está. O que você está fazendo é uma pergunta. Só que você não está sabendo ainda. E o mesmo acontece com as informações. O Google vai te dar na hora lá? É o mesmo que vai acontecer. Você não precisa saber, por exemplo, por que você é rico. Você não precisa saber por que você é saudável. Você precisa perguntar por que você é rico. Você não precisa saber por que você é rico. Escuta o que eu estou falando para vocês não fizerem confusão. Você só precisa perguntar por que você é rico. Pergunta. Esse tipo de pergunta, empreendedor, vai focalizar. Gente, automaticamente a sua mente vai focalizar. A sua mente automaticamente no que você tem. Contra
o que te falta. É isso. Bom, então vocês entenderam isso aqui? Quando você começa a focalizar certo nas perguntas, a sua mente automaticamente ela já vai contra, ela pega o que você tem e coloca contra o que você não tem. E aí você começa a sentir as coisas como verdade. É isso. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa entender a pergunta. Você não precisa entender. Você não tem que saber, você não tem que saber por que você é rico. Você tem que fazer a pergunta. Estou falando de riqueza, pode ser de saúde. Você não tem que saber por que você tem saúde. Então, entende? As formações, o mais importante não é você encontrar a resposta. Entende? Isso, por exemplo, por que eu sou tão saudável? Por que eu irradio bem-estar? Por que eu perco peso tão facilmente? Por que eu adoro o meu estilo de vida? Por que o meu corpo é tão bonito e saudável? Aí tá, você pode fazer vários tipos de afirmações. Cria esse tipo. Por que o dinheiro vem para mim tão facilmente? Por que eu sou tão feliz por ser tão rico? É assim. Por que eu tenho tanto dinheiro? Por que eu amo ser rico e generoso? Então tem tudo, tem coisas para confiança. Por que eu sou tão confiante? Então, vocês entenderam a importância? Você não tem que saber, porque eu sou saudável. Você não precisa saber de onde que vem a saúde. Você precisa fazer a pergunta. E aqui está o Neville explicando que isso é a nossa conversa interna. É a nossa conversa interna, gente. É simples. As pessoas não estão cuidando da conversa interna. E ele diz, e isso já dizia também o Caibalhão, né? Foi dado o poder da fala e o poder do pensamento apenas ao homem. Apenas ao homem. Então, olha só o que o profeta diz, agora voltando aqui para o Neville. Sede imitadores de Deus como queridos filhos. Como eu imitaria Deus, ele pergunta. Bem, nos é dito que Deus chama coisas que não são vistas como se fosse vista. E o invisível é visto. Olha o que o Neville diz. Deus chama coisas que não são vistas como se fossem vistas. E assim, o invisível é visto. O que ele quer dizer isso assim? Se você manter a sua conversa interior ou imaginária dentro de você, somente sobre coisas boas e fazendo afirmações que são maravilhosas, você vai entender. E ele diz aqui, nossas conversas interiores representam de várias maneiras o mundo em que vivemos. Nosso mundo individual, ou nossos mundos, né? Ele colocou nosso mundo individual ou nossos mundos individuais são autorrevelações da nossa própria fala interior. Então, Neville diz que é isso, olha, somos informados de que toda palavra ociosa que os homens falam, eles devem dar conta disso, certo? Quando você acusa uma pessoa, você tem que provar, porque suas palavras serão justificadas. Por suas palavras, você pode ser condenado. Então, ele diz aqui, nós nos abandonamos a conversas internas negativas. Nós imperamos a manter o comando da vida. Nossas atuais conversas mentais não retrocedem ao passado, como o homem acredita. Elas avançam para o futuro. Olha só, elas avançam para o futuro para nos confrontar com as palavras desperdiçadas ou investigadas. Minha palavra, disse o profeta, não voltará, olha só, minha palavra, disse o profeta, não voltará vazia, mas alcançará aquilo que me agrada e prosperará em todas as coisas para que a enviei. Preste atenção, gente, no que já dizia o profeta. Olha que coisa maravilhosa. Minha palavra não voltará a mim vazia, mas alcançará aquilo que me agrada e prosperará em todas as coisas para que a enviei. E essa palavra pode ser também a palavra
é interna da conversinha interna. E também a palavra lançada. Mas olha, ele quer dizer nesse sentido. Como eu enviaria a minha palavra para ajudar um amigo, diz o Neville Goddard. Eu imagino que estou ouvindo a voz dele. Presta atenção, porque aí entra a conversa interna. Eu imagino que ele está fisicamente presente, que a minha mão está sobre ele. Eu então parabenizo por sua boa sorte. Eu digo a ele que nunca o vi mais bonito. Eu digo a ele que eu escutava ele como se eu ouvisse. Imagino que ele esteja me dizendo que nunca se sentiu melhor, que nunca foi tão feliz. Então, o que você vai fazer? Se você quiser ajudar um amigo, ajudar você, não é? Então, é mais ou menos isso para vocês entenderem. E quando eu estou imaginando isso, isto vai dizer o quê? Que a minha palavra foi enviada, não voltará a mim vazia, mas prosperará para a qual eu a enviei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar isso com a minha conversa interna. E é a minha palavra que eu estou lançando. Então, vocês entenderam? Aí Neville diz, agora o tempo é aceito. Agora é o dia da salvação. É apenas o que é feito agora que conta. Mesmo que seus efeitos não sejam visíveis até amanhã. Nós chamamos, não em voz alta, mas por esforço interno de atenções intensa. Ouvir atentamente, como se você já ouvisse. Criar os eventos e relacionamentos da vida. São palavras tornadas visíveis. A maioria de nós tem roubado de nós mesmos a vontade, a capacidade de ser gentil, de ser generoso, com atitudes fixadas com relação aos outros. Então, o que você precisa é entender isso aqui. Nossas atitudes se desdobram dentro de nós, na forma de conversas mentais. E a conversa interior, a partir de premissas e desejo realizado, é o caminho para criar conscientemente todas as circunstâncias que você queira. Nossas conversas interiores são perpetuamente retratadas ao nosso redor os acontecimentos. Portanto, o que desejamos ver e ouvir, sem que devemos ver e ouvir interiormente, pois todo mundo manifesto vai nos mostrar o uso que fizemos dessa palavra interna, desta palavra interna. É isso que a gente tem que entender, é isso que Neville quer entender. Então, gente, o Neville aqui, ele dá a chave para você. Se você combinar, olha aqui, olha bem, combinando a sua fala interior com o seu desejo realizado, à medida que controlamos a conversa interna, a conversa interior, nós combinamos, e é com o nosso desejo satisfeito, pode deixar de lado todos os outros processos. Por isso, as afirmações são importantes. Eu acho que não ficou dúvidas para vocês sobre o que a conversa interna tem a ver com as perguntas e respostas. Então, cuidado com as suas perguntas, porque eu disse numa live uma vez que uma vírgula pode salvar uma vida. E lembrando mais de uma coisa, gente, Deus é você. O poder do eu sou